Ano que vem a gente vai ter até eleição, né? Eleição municipal, prefeito. Já se sabe pelo menos um candidato, que é o Guilherme Boulos, vai ser candidato. É o cara que até parte da esquerda acusa ele de ter vínculos com Porque tem, figuras né? Porque internacionais, tem. de ONGs, etc, tudo mais. O Sim. próprio Rui Costa Pimenta sempre tá denunciando isso, né? O Boulos lá com seus amigos da CIA que ele fala. E aí, você vê, o Boulos é o tipo de candidato de esquerda que recebe amplo apoio das oligarquias brasileiras. A Globo já pegou no colo, já falou que é o meu. Aí tem apoio do Lula, apoio de ONGs internacionais, etc, tudo mais. Aí, olha que coisa engraçada. Voltando para aquele jornal de 1950, né, o Semanário. Na mesma capa que estava falando lá dos documentos revelados pelo Caô, na parte de baixo tinha dois quadradinhos. Aí o primeiro quadradinho é o seguinte, ó. O candidato dos Rockefellers ao governo de São Paulo. Com apoio de Jânio Quadros e João Goulart. Aí fala lá, né? Magda Paz nessa coluna. Pá. Aí qual é esse candidato? Esse candidato se chamava Costa Lima, o candidato da época. Aí falava que ele estava lá ele trabalhava meio que no agro, tinha lá umas conexões com a questão de café, disso, daquilo, outro. Conta com, além disso, com a ajuda financeira do grupo Rockefeller e de seu testa de ferro no Brasil, o banqueiro e homem de negócios Walter Moreira Salles. Esse nome é É da famoso, já ouvi família falar Moreira dele. Salles, É. é da família Moreira Salles, que era do Unibanco, que depois foi lá e fechou, né? Fecharam a sociedade junto com a turma do Itaú, né? Virou Itaú Unibanco. A matéria era aquela ali, ó. E Candidato lembre-se dos sempre Rockefeller. o que significa Itaú. Pedra preta, que é o nome que eles dão para todas as empresas que têm controle financeiro sobre os monopólios nacionais de cada país, né? Que é a BlackRock, e a Vanguard, que tem controle praticamente completo de toda a mídia. Praticamente completo. Eles controlam desde a Fox News até a MSNBC. E aqui no Brasil não é diferente. Não é diferente. Eles também têm controle da mídia brasileira. Eles controlam desde a Folha até o UOL, que é da Folha, na verdade, até o Globo e muitas outras empresas de mídia aí no Brasil, né? Mas continue, desculpa. Não, vamos parando. Aqui não tem pressa, não. Quer dizer, eu não sei como é que tu tá de tempo. Eu tô com tempo de Cara, sobra. eu tô em casa, velho. Eu tô de boa. Eu também tô em casa. Então. Os em casa. Aí, falando do Moreira Salles, olha que coincidência. Veja como o Brasil tem alguns personagens que se semelhançam, né? O Costa Lima parece o Guilherme Boulos, que tem apoio do Soros. Esse tinha o apoio dos Rockefeller. No Brasil, você tinha banqueiros que o apoiavam, como é a questão dos Soros. Aí eu fui pesquisar um pouco sobre quem é, né? O patriarca aí dos Moreira Salles. Ele tinha sido ministro da Fazenda de João Goulart. Vem aquela turma meio nacionalista, trabalhista, né? Passar pano, como se tudo que acontecesse naquela época. Se tudo, eu não gosto quando você tem assim, uma leitura que só tem coisa ruim, sabe? Jean caiu, foi golpe. Ele não fez nada de errado, ele era um santo, ele nunca errou. Sempre tem alguma mutreta com alguns políticos, né? Mas Sempre. enfim, além de ter sido ministro da Fazenda do Jango, o Walter Moreira Salles, ele tinha sido diplomata nos Estados Unidos, né? Embaixador, lá em Washington. E ele foi um dos negociadores da dívida externa brasileira na década de 50 em 3 ocasiões. O cara que era apontado como ligado aos Rockefeller. Ou seja, muda Você presidente e os quadros de influência interna continuam os mesmos. Pois é. Isso faz pensar que talvez a mudança de nome de presidente seja só isso. Uma mudança de Isso porque o nomes. João Goulart era, né, o nacionalistazão, que ia peitar o imperialismo, como a esquerda dizia. Aí o engraçado é que você vê como alguns personagens são semelhantes. Quando a gente vai aqui no início dos anos 2000, né, final da década de 90, dos anos 2000, o Brasil tava com esse problema, dívida internacional, FMI, etc, tudo mais. Acho que foi, na verdade, no final dos anos 90. O Fernando Henrique Cardoso, para resolver a situação, quem foi que ele trouxe para o Banco Central? O Armínio Fraga. Quem é Armínio Fraga? O Armínio Fraga estava trabalhando na empresa do Soros, lá no Soros Fund. Ele era basicamente um gerente lá do Soros. Era o homem do Soros que veio trabalhar no Brasil. E o que o Armínio Fraga fez? Negociou a dívida internacional do Brasil junto ao FMI. Foi o grande salvador da pátria. Aí é fácil, né? Engraçado que quando o Armínio foi nomeado, a Marina Silva, ela apontou o dedo. E os petistas na época criticaram. É absurdo ser ligado ao Soros. Isso lá em 90 e pouco, tem matéria na Folha de São Paulo. Eu não coloquei Olha aqui, só. não. Então foi uma compra recente a da Marina. Ela nem sempre esteve à venda. E aí o PT hoje
tem o apoio do Hermínio Fraga, amigão da galera, lá fazendo campanha na Globo News, porque o Lula é melhor, o Lula vai garantir a nossa democracia. Não pode É o contra cara... eles, Pois é. junte-se a eles, né? Pois é. Aí você se pergunta até que ponto, né? O PT é o partido dos nacionalistas de botequim. Tipo, vou falar mais quem. Cara, o PT Aí... não tem nada de nacionalista. Quando eles escolhem o Haddad e a Marina Silva para serem os quadros dos principais ministérios que eles têm, é claro, e ainda coloca a Simone Tebet, que é outra globalista, você só tem quadros globalistas nos ministérios mais importantes. Como que você pode ser um nacionalista se você alugou a soberania nacional para grupos poderosos de bilionários internacionais? Não existe nacionalismo nenhum no PT. E eu critico o Rui nesse sentido, já falei na frente dele, que ele tem uma visão do Lula que não condiz com a realidade. Esse cara aí ele não é um nacionalista, não. Ele te enganou, Rui. O Lula é um cara carismático que te enganou. E você acorda pra isso, ou eu vou começar a achar que você tem algum envolvimento com os caras também. Monark, que é esquisito esse apoio. E se o Rui não tiver enganado e estiver fazendo isso de propósito? E se a própria esquerda estiver falando isso do Rui? Como assim? Me explica essa teoria aí. E se um americano que mora em Moscou, é analista nacional, que só acompanha os países do BRICS, provar e a esquerda repercutir que o Rui tá fazendo uma campanha de desinformação a favor do PT? Aí começa a ficar estranho, né? É triste, porque eu gosto do Rui, entendeu? Eu acho ele um cara legal, mas o Rui, qual é o jogo do Rui? Qual o jogo do Rui? Eu tenho algumas notas aqui, mas o caso foi mais ou menos o seguinte, né? Tem um analista, ele é assim, eu acho que nenhum americano vai morar na Rússia se ele não for a favor dos BRICS. É bem simples. É um jornalista chamado Andrew Korybico. E, vez ou outra, até a turma do Brasil 247 fala dele. E pontua algumas coisas. E ele vem sendo assim um cara que vem falando, ó, o Lula, ele não tá do lado dos BRICS. O Lula é o cavalo de Troia dentro dos BRICS. O Lula está atrapalhando. E ele não fala só de achismo. Ele vai pontuando por A mais B por quê. Aí, em meados de março, final de fevereiro, o Korybico ele começa a soltar uma nota falando que hoje no Brasil, o que ele percebe do debate público, é que existe uma nova guerra híbrida, só que agora não para desestabilizar o país, mas para trazer estabilidade para o Lula. E que essa nova guerra híbrida estaria sendo feita por propagandistas do próprio Lula para manter a militância calma e tentar enganar elas sobre as pessoas que estão fazendo parte da máquina pública. Fala, não, olha só, o Lula está fazendo só o que dá, foi frente ampla, nesse momento ele não tem força para peitar o sistema, não aceita aí a turma dos Soros, aceitem aí o arcabouço fiscal que vai de encontro a tudo que vocês pregaram no passado, não aceitem a questão lá da Petrobras que não vai ter, que a Marina Silva vai ganhar de novo, não, vão aceitando, vão aceitando, vão aceitando. E a revolução, não, a revolução fica para depois. E aí, esse foi o primeiro texto, teve uma repercussão dentro da bolha da esquerda, eu gosto de ficar acompanhando. E aí depois o Korybico escreveu outra nota. Aí eu não coloquei o... Travou, Kim. Por A mais B, como... Oi? Você não colocou, aí travou um pouquinho. Não, eu coloquei a manchete, eu não coloquei o conteúdo da nota. É uma nota longa. A nota é essa daqui, ó. Deixa eu ver, ó. Ela tá aqui embaixo. Cadê? Eu coloquei... que tá aqui? Lula imperialista. Deixa eu ver se não tá aqui. Aqui, ó. Faz isso daqui, ó. Faz essa nota do Korybico, ó. Expondo o PCO, né? O culto do PCO, a campanha de desinformação para cobrir o que o Lula anda fazendo. Aqui, ó. Expondo a campanha de desinformação do culto do PCO, quem cobre a política de Lula alinhada com os Estados Unidos na Nicarágua. Aí aqui é uma nota que o Korybico ele sai mostrando como o PCO vinha numa narrativa e em determinado momento, quando o Lula fala alguma coisa que ia na direção contrária do que eles estavam falando, eles dão 180 na narrativa para poder continuar passando pano pro Lula. Aí teve repercussão dentro da esquerda essa nota. Esse perfil aqui na esquerda, Rômulo Maia, é um cara de esquerda também. Ele tem um canal no YouTube, ele tem um blog que é o Duplo Expresso. Eu boto assim, ó, caramba, o Korybico jantou cedo hoje, hein? Mais orwelliana que essa guinada 180 na narrativa sobre o mesmo fato político, operado pelo Partido da Casa Operada, impossível. Deu flagrante, deu BO, deu print. Então, o Korybico ele vem batendo muito nessa tecla. Inclusive, não sei se você sabe quem é o Pepe Escobar, que é um analista de geopolítica que está sempre indo lá no Brasil 247. A esquerda respeita bastante as opiniões do Pepe. Ele não acha ele um cara assim de esquerda mesmo para valer.
Mas, enfim, naquele sentido, né? Ele tá mais pra fazer um papel jornalístico, mas é um passador de pano pro Lula sem igual. E aí a turma perguntando, pô, tu acha que a tese do Coríbico ela é meio infundada? E aí o Pepe, ele vem tecendo vários comentários críticos contra o Lula, a princípio, assim, ele fala sobre o Brasil, né? Principalmente no âmbito do BRICS. E vez ou outra ele passa um pano falando, não, olha só, é que a Rússia aqui, né, a China já entenderam que o Brasil é importante, mas talvez eles só tenham meio apoio, né, um quarto de apoio, etc, tudo mais. Eu tenho tem aqui, por exemplo, aqui tem um recorde de vídeo, se quiser eu dou play aqui, mas se bem que eu tenho que mandar o link para vocês. Enfim, não daria para mandar play, mas é o Pepe Escobar ficando nervoso quando perguntam dele sobre a tese do Coríbico. Aí ele fica lá no Brasil 247 se estapeando. Tem Ou uns vídeos seja, disso. esse comentário desse jornal. Esse Coríbico é quem? É um jornalista? O que ele é? É o jornalista americano Ele é que mora em americano. Moscou, Isso significa. que mora Mas em mora em Moscou. Moscou, né? No momento de mora em guerra, ainda Moscou. tá morando lá. Ele não é Exato. alinhado com os Estados Unidos, né? Porque se ele é famoso, tá morando em pró-BRICS. Moscou. Ele é 100% pró-BRICS. E Entendi. aqui você vê, o Pepe Escobar. Até agora, ó. Então Lula estava ao telefone com Scarface de Kiev, falando do Zelensky. Ele disse: o Brasil defende a integridade territorial da Ucrânia contra a invasão russa. Lula recitou a escrita imperial sem teleprompter. Até agora, o plano americano de instalar um cavalo de Troia dentro do BRICS é um vencedor. Esse cara tá dentro do Brasil 247 desde que o mundo é mundo. É o analista de geopolítica que a esquerda mais respeita. É o Pepe Escobar. É esse cara, tá falando isso daí. Tem o tweet dele falando o seguinte, ó. Confirmado. E é uma bomba. Fora do registro. Fonte contestável. Sem preconceito. Os brasileiros nem se deram o trabalho de informar os outros 4 BRICS sobre o seu voto verme geopolítico a favor da condenação da Rússia imposta pelos Estados Unidos na ONU. Isso daqui foi em final de fevereiro, quando teve lá na ONU a decisão que o Lula, né, o governo Lula, votou contra a Rússia. O que eu não vou entrar aqui no mérito de quem está certo, a Rússia e a Ucrânia, mas na visão da esquerda, podia ter condenado a Rússia. E não a turma podia. Denunciando. Não podia. Assim, pô, como é que vocês estão votando contra a Rússia? O Lula vai ficar lá da Ucrânia? Como assim? Acho que o argumento do PT é que eles são contra a invasão, porque eles têm que defender a soberania territorial. Porque faz sentido defender a soberania territorial dos países, né? Você não quer um mundo geopolítico onde as fronteiras são fluídas, né? Qual que é o país mais forte pode simplesmente dominar e foda-se, né? A verdade Tem que o sentido. do PT é que eles iam se manter neutros. Eles não ficaram neutros. Eles ficaram contra a Rússia. Mas Eles em muitos podiam ter momentos ficado eles neutros na defendem a votação. Rússia também, né? O Mas eles Lula podiam ter ficado neutros na votação. Por que ele teve que votar? E essa não é a primeira vez que o PT condena a Rússia. Mas a Índia votou essa como? Neutra. Bom, a Neutro. Índia está sendo verdadeiramente neutra. É um bom argumento. O Brasil, Neutro. se está realmente querendo colocar uma posição de neutralidade nessa guerra, ele não deveria ter votado a favor de uma medida patrocinada pelos americanos, né? Que foi esse movimento na ONU. Então, o que ele está dizendo aí, basicamente, é que, ó, o Lula, na retórica, pode até falar algumas coisas que são anti-globalismo, digamos assim, mas na prática, ele é um servo do globalismo, é um cavalo de Troia, como o Kim falou, e é uma pessoa que vai parecer ser neutro, mas em coisas importantes ele vai estar ligado ao regime dos americanos, né, da oligarquia internacional. Mano, aqui, ó. Brasil cede aos Estados Unidos e inclui linguagem mais dura à Rússia em comunicado de Lula e Biden. Cedeu pro Biden. É um vassalo. Bom. Um vassalo do imperialismo. Aqui foi uma nota. Isso aqui foi visitando o Biden. Visitando a Europa, foi essa daqui, ó. E Lula cedeu. A declaração conjunta de Brasil e Portugal, divulgada no fim de semana em Lisboa, em que os países condenam a guerra na Ucrânia, em que se pede paz justa e duradoura, só saiu depois da intervenção de Lula. O ponto de divergência e motivo de idas e vindas no texto e debate entre diplomacias estava no adjetivo justo. E aí dá uma explicação como isso daí mudaria todo o contexto, né, que falava, que basicamente colocava a culpa na Rússia. É uma matéria temática isso daqui, mas só pro início já dá para entender. Só trouxe isso aqui para mostrar. Assim, mais uma vez. E aí fica a esquerda PCO passando pano para tentar manter a galera, né? Ó, Lula tá do nosso lado. Não reclamem do Lula. Estamos passando por um momento já muito difícil. Nos últimos dias, a esquerda começou uma caça, dentre elas,
Porque as pessoas que começaram a criticar o Lula, estavam sendo acusadas de tentar implantar um novo 2013 no país. Olha o nível de loucura que a coisa tá chegando. Pode crer, Se você critica o Lula, você está promovendo um novo golpe. Assista esse podcast na íntegra no rumble.com/monarquix. Aponta o celular pro QR Code na tela ou vai no link da descrição e segue a gente lá. Valeu!